Fala galerinha, eu sou o professor Douglas, professor de matemática, e hoje eu vou trazer um assunto para vocês da matemática básica, em específico números inteiros. E para começar a falar desse assunto, eu queria convidar você aí a pausar o vídeo e responder para mim em que contexto da sua vida você utiliza os números negativos. Para aí, me responde. Respondeu? Bem, galera, para iniciar esse conceito introdutório, eu sempre dou dois exemplozinhos para os meus alunos que facilita a ambientação com o nosso assunto de números inteiros. Digamos que eu chego lá na mercearia do seu João, estou precisando fazer umas compras, e aí eu chego lá e pego maçã, banana, pera, suco, tudo que é saudável, para facilitar o nosso processo aí de dieta, de ter uma vida bem regrada. E aí as minhas compras deram R$100. Chego lá, pago R$100 para o seu João. Esses R$100 que o seu João recebeu, ele representa um crédito, ou seja, o seu João ele tinha um crédito comigo de R$100. Mas aí a situação se inverte. Seu João fez um sorteio lá para a sua mercearia e deu lá como prêmio R$100 em compra. Quem foi o ganhador do sorteio? O titio aqui. Então, galera, ganhei o sorteio de R$100 do seu João, cheguei lá, fiz as compras, botei na bolsinha e fui embora. E aí seu João fala: "Ei, rapaz, você não pagou suas compras?" E aí eu falei: seu João, o senhor não se lembra? Eu tenho contigo um crédito de R$100. Ou seja, esses R$100 que eu tinha de crédito com o seu João representa uma dívida do seu João em relação a mim. Ou seja, seu João ele estava me devendo R$100. Então, esses R$100 que o seu João está me devendo pode ser representado pelo menos 100. Qual era o saldo que o seu João tinha em relação a mim? Menos R$100. E aí, partindo para outra situação, digamos que eu estou muito duro. Chego lá no papai, que é quem nos socorre nos momentos de dureza, e falo: "Pai, me dá R$50 para eu ir para o cinema com a minha namorada?" E aí o meu pai me dá R$50. O que é que eu tenho? Qual é o meu saldo com o meu pai? Menos 50, ou seja, se ele me prestou, eu estou devendo R$50. Então aí a gente vai ter um exemplo também de número negativo. Novamente invertemos essa situação e digamos que é o meu pai que me pede R$50. Qual vai ser o meu saldo em relação ao meu pai? Mais 50, ou seja, o meu pai vai estar me devendo R$50. Então eu vou ter um saldo positivo em relação ao meu pai. Para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto, com alguns detalhes a mais, eu vou começar dando as características dos números inteiros. Sem esquecer, galera, que os números inteiros são representados por números positivos e negativos, representados pela letra Z. Esse é o símbolo que representa os números inteiros. São eles positivos e negativos. Bem, não são números inteiros os números decimais. 2,10 é um número inteiro? Claro que não, porque ele apresenta casas decimais. 7,5 também não é um número inteiro, assim como 2,10. E aí, como exemplos de números inteiros, a gente tem o 9, o menos 9, o 5, menos 5, o 4, menos 3. Ou seja, como o próprio nome diz, números inteiros, eles são inteiros e não fracionados. O zero é um número neutro, ou seja,
a gente tem dentro dos números inteiros ali os números negativos e os números positivos. Mas, separando os dois, nós temos o zero, que é um número neutro. Todo número inteiro tem um antecessor e um sucessor. É verdade, galera. Partindo para a reta numérica, nós vamos perceber esse conceito. Quem é o antecessor do menos 1? Menos 2. Quem é o antecessor do menos 2? Menos 3. Do menos 3, menos 4. E assim por diante. No conceito dos números, quando a gente vê ali outros assuntos, como números naturais, nós entendemos, nós aprendemos que os números são infinitos. Então, os números negativos sempre terão antecessores, assim como os números positivos sempre terão sucessores. A gente pode dizer que o sucessor do 5 é o 6, que o sucessor do 6 é o 7. Ou seja, todos os números, sem exceção, eles possuem antecessores e sucessores. Lembrando, galera, com uma aula que eu vou postar no nosso canal sobre números naturais, ou seja, que são os números positivos, nós podemos perceber que os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros. O 5 é um número natural. Vamos trazer esse conceito para a representação gráfica. Aqui nós temos os números naturais que estão contidos, que estão dentro dos números inteiros. Ou seja, nós temos o 5, que está contido nos números naturais, e o 5 também é um número inteiro. Ou seja, os números inteiros estão contidos, os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros. E aí, para vocês entenderem um pouco mais, nós vamos traçar uma reta para o lado esquerdo. Essa reta representa os números positivos, ou seja, indo para a direita, na reta numérica, a gente tem os números maiores que o anterior. 0 é maior que menos 1. 1 é maior que o 0. Ou seja, vamos pensar aí no nosso raciocínio que, indo para a direita, os números vão ficando maiores. Contrário a isso, à medida que a gente vem para a esquerda, os números da reta numérica vão ficando menores. E aí, para ver se vocês realmente entenderam esse conceito, vamos fazer aqui um probleminha. Eu vou colocar números embaralhados aqui no quadro e aí vocês vão organizar esses números numa reta numérica. Digamos aí que eu tenha menos 10, 9, menos 11, menos 5, eu tenho o número 7, o número 8, o número 0 e o número 1. Para organizarmos esses números numa reta numérica, é interessante a gente começar pelo menor número. Quem é o menor número aqui desse conjunto? É o menos 11. Então a gente vai começar pelo menos 11. Depois do menos 11, menos 10. Depois do menos 10, quem é o outro número negativo? Menos 5. Depois do menos 5 é o 0. E aí nós vamos entrar nos números positivos. 1, 7, 8 e 9. Então aqui nós temos uma reta numérica, onde o 0 apresenta o número neutro, os que estão à direita os números positivos e os que estão à esquerda os números negativos. É importante, galera, vocês também se ater dentro da reta numérica
que existe um conceito chamado números opostos ou simétricos. O que é que isso quer dizer? Nós percebemos que o 1, o menos 1 e o 1, eles estão na mesma distância em relação ao zero. Nós percebemos também que o menos 4 e o número 4 também estão na mesma distância em relação ao zero. Isso nós damos o nome de números opostos ou simétricos. Dentro dos números inteiros também existe o conceito da regra de sinais, do qual a gente utiliza para fazer aqueles probleminhas de multiplicação, divisão, subtração e adição. Vamos lá aprender a regra de sinais? Na multiplicação, percebam que quando nós multiplicamos números que têm o mesmo sinal, o resultado ele vai ser positivo. Percebam que menos vezes menos dá um número positivo. Mais vezes mais também dá um número positivo. Porém, quando os sinais são diferentes, nós temos como resultado da multiplicação um número negativo. Menos vezes mais, o resultado será menos. Mais vezes menos, o resultado também será menos. Na divisão, nós vamos utilizar o mesmo conceito da multiplicação. Ou seja, se nós tivermos sinais diferentes, o resultado da divisão vai ser negativo. Sinais iguais, o resultado da divisão ele vai ser positivo. Já nas contas de adição e subtração, nós utilizaremos uma regrinha diferente. Nesse tipo de cálculo, nós iremos conservar o sinal do maior número. Vamos lá aprender isso? Menos 10 mais 5, quem é o maior número? O 5. Maior na reta numérica. Mas o maior número de algarismos é o menos 10. Ou seja, nós vamos conservar o sinal do menos 10. Menos 10 mais 5 vai ser igual a menos 5. Então, galera, quando eu me refiro ao maior número, eu me refiro em algarismos realmente, e não de acordo com a reta numérica. Por exemplo, se tivermos menos 8 mais 5, qual o sinal que vai ser conservado? O do menos 8. E o resultado do probleminha ele vai ser menos 3. Temos aqui 10 menos 5. Qual é o maior número? 10. Qual é o sinal do 10? Positivo. Lembrando que os números positivos, você pode colocar o sinal do positivo ou também deixar sem o sinal, quando ele vier aqui na ponta da sominha. Mais 10 menos 5 é igual a 5. 8 menos 4 é igual a 4. Por quê? Porque o maior número, que é o 8, tem sinal positivo. Menos 8 mais 4, quem é o maior número? É o 8. Qual é o sinal do 8? Menos 8, ou seja, o sinal negativo. Qual o sinal que nós vamos conservar no resultado? O sinal negativo. Menos 8 mais 4 é igual a menos 4. Então, galera, vocês podem perceber que na multiplicação e divisão, sinais iguais, nós conservaremos o sinal positivo. Sinais diferentes, nós conservaremos o sinal negativo. Menos com mais, menos, mais com menos, menos. Porém, na adição ou subtração, nós vamos pegar o maior número e conservar o sinal dele em relação ao outro.
Menos 10 mais 5 é igual a 5. Mais 10 menos 5 é igual a 5. Porque o maior número tem sinal positivo. Consequentemente, nós conservamos esse sinal. Então, números inteiros é basicamente isso. Eu vou gravar uma próxima aula, não deixem de assistir. Vai estar aqui em cima como indicação em nosso vídeo. Você clica lá e a nossa próxima aula vai ser sobre exercícios relacionados aos números inteiros. Um abraço, galerinha. Não deixem de se inscrever em nosso canal, curtir o nosso vídeo e comentar aí embaixo. Isso é de grande importância para nos incentivar a continuar passando conteúdos de forma gratuita a outras pessoas. Um abraço, tamo junto. Até logo.